Sobre políticas públicas está correta. A. As políticas públicas são exclusivamente desenvolvidas pelo Estado, sem qualquer envolvimento de entidades privadas. B. As políticas públicas visam apenas assegurar os direitos de cidadania de forma individual, não considerando segmentos sociais específicos. C. As políticas públicas podem ser desenvolvidas tanto diretamente pelo Estado como em parceria com entidades públicas ou privadas. D. As políticas públicas são estáticas e inflexíveis, sem capacidade de adaptação às mudanças sociais. E. As políticas públicas visam apenas garantir os direitos de cidadania de forma específica para determinados grupos étnicos. Resposta. C. As políticas públicas podem ser desenvolvidas tanto diretamente pelo Estado como em parceria com entidades públicas ou privadas. As políticas públicas muitas vezes envolvem parcerias entre o governo e organizações da sociedade civil, empresas privadas e outras entidades para alcançar seus objetivos de forma mais eficaz e abrangente. 2. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a concepção de políticas públicas com base no monopólio de atores estatais? A. As políticas públicas podem ser desenvolvidas por uma variedade de atores, incluindo entidades privadas e organizações da sociedade civil. B. A personalidade jurídica do formulador é irrelevante para determinar se uma política é pública ou não. C. Uma política é considerada pública apenas se for formulada por um ator estatal, excluindo qualquer participação de entidades privadas. D. Políticas públicas são aquelas que não têm impacto significativo na sociedade. E. A concepção de políticas públicas não está relacionada à personalidade jurídica do formulador, mas sim ao seu conteúdo e propósito. Resposta. E. A concepção de políticas públicas não está relacionada à personalidade jurídica do formulador, mas sim ao seu conteúdo e propósito. A definição de uma política pública não depende necessariamente do ator que a formula, mas sim das características e objetivos da política em si, como seu impacto na sociedade, sua finalidade e seus beneficiários. 3. Qual das seguintes afirmações sobre a Constituição Federal de 1988 no Brasil é verdadeira? A. A Constituição de 1988 não tem relação com a consolidação da democracia ou a participação cidadã. B. A Constituição de 1988 enfatiza principalmente os poderes do Estado em detrimento dos direitos individuais. C. A Constituição de 1988 é frequentemente chamada de Constituição monárquica devido à sua ênfase na autoridade centralizada. D. A Constituição de 1988 marca um ponto de virada na história política brasileira, estabelecendo as bases para um Estado democrático de direito. E. A Constituição de 1988 nega a representação política e a participação cidadã, concentrando todo o poder nas mãos do governo central. Resposta. D. A Constituição de 1988 marca um ponto de virada na história política brasileira, estabelecendo as bases para um Estado democrático de direito. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi promulgada após um longo período de regime militar no Brasil e representou um avanço significativo no sentido da consolidação da democracia e na garantia dos direitos individuais e sociais. Ela estabeleceu princípios fundamentais para a organização do Estado brasileiro, como a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, além de prever mecanismos de participação popular e descentralização do poder. 4. Qual das seguintes afirmações sobre a Constituição Federal de 1988 no Brasil é verdadeira? A. A Constituição de 1988 não representou um movimento significativo de redemocratização após o regime militar autoritário. B. A Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de governo autocrático, com concentração de poder nas mãos de um único indivíduo. C. A Constituição de 1988 não prevê a separação de poderes entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. D. A Constituição de 1988 enfraqueceu as instituições democráticas, dificultando a realização de eleições livres e justas. E. A Constituição de 1988 estabeleceu regras claras para eleições livres e justas, o funcionamento dos partidos políticos e a alternância de poder, elementos essenciais para a consolidação da democracia. Resposta. E.
A Constituição de 1988 estabeleceu regras claras para eleições livres e justas, o funcionamento dos partidos políticos e a alternância de poder, elementos essenciais para a consolidação da democracia. A Constituição Federal de 1988 foi um marco importante na redemocratização do Brasil, estabelecendo princípios e diretrizes para a organização do Estado democrático de direito, incluindo a garantia de eleições livres e justas, o funcionamento dos partidos políticos e a divisão de poderes entre o Executivo, Legislativo e Judiciário. 5. Qual das seguintes afirmações sobre o serviço público no Brasil, conforme estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, é verdadeira? A. O serviço público não desempenha um papel crucial na sociedade brasileira. B. A Constituição Federal de 1988 não estabelece princípios e valores éticos para orientar a atuação dos agentes públicos. C. Os princípios e valores éticos estabelecidos no artigo 37 visam garantir a eficiência, transparência e justiça no serviço público. D. Os agentes públicos no Brasil não têm direitos e deveres específicos estabelecidos pela Constituição. E. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 não tem relação com o serviço público brasileiro. Resposta. C. Os princípios e valores éticos estabelecidos no artigo 37 visam garantir a eficiência, transparência e justiça no serviço público. O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 estabelece os princípios gerais que regem a administração pública no Brasil, incluindo o serviço público. Esses princípios incluem, entre outros, os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que visam garantir uma atuação ética e transparente por parte dos agentes públicos e promover a prestação de serviços de qualidade à sociedade. 6. Qual dos seguintes princípios do serviço público, conforme estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal de 1988, enfatiza que os agentes públicos devem atuar de acordo com a lei, respeitando os limites e competências definidos por ela? A. Legalidade. Este princípio estabelece que a atuação dos servidores públicos deve estar em conformidade com a lei, ou seja, todas as ações e decisões devem ser fundamentadas em normas legais e respeitar os limites estabelecidos pela legislação. B. Impessoalidade. Este princípio determina que a atuação do servidor público deve ser neutra e imparcial, sem discriminação ou favorecimento pessoal. As decisões devem ser tomadas com base em critérios objetivos e impessoais, sem levar em consideração características pessoais dos envolvidos. C. Moralidade. Este princípio estabelece que a administração pública deve pautar-se pela ética e probidade, buscando sempre o bem comum e o interesse público. Os agentes públicos devem agir de forma íntegra, honesta e transparente em todas as suas atividades. D. Publicidade. Este princípio determina que os atos da administração pública devem ser transparentes e acessíveis ao público, de forma a permitir o controle social e a fiscalização por parte da sociedade. A divulgação dos atos administrativos contribui para a accountability e a transparência na gestão pública. E. Eficiência. Este princípio estabelece que o serviço público deve ser prestado com qualidade e de forma eficiente, visando sempre ao melhor atendimento das necessidades da sociedade. Os recursos públicos devem ser utilizados de forma racional e otimizada, garantindo a eficácia na entrega dos serviços públicos. Resposta. A. Legalidade. Este princípio estabelece que a atuação dos servidores públicos deve estar em conformidade com a lei, ou seja, todas as ações e decisões devem ser fundamentadas em normas legais e respeitar os limites estabelecidos pela legislação. 7. Qual das seguintes afirmações melhor resume a importância da compreensão e aceitação da diversidade de sexo, gênero e sexualidade na sociedade contemporânea? A. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade é um tema irrelevante na sociedade atual e não deve ser considerado em discussões sobre inclusão e respeito. B. A compreensão e aceitação da diversidade de sexo, gênero e sexualidade são fundamentais para promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, que reconhece e valoriza as diferentes identidades e expressões individuais. C. A sociedade contemporânea não enfrenta desafios relacionados à diversidade de sexo, gênero e sexualidade, pois as normas e expectativas sociais estabelecidas são suficientes para garantir a igualdade e o respeito para todos. D.
A diversidade de sexo, gênero e sexualidade deve ser ignorada, pois pode causar desconforto e confusão na sociedade, especialmente entre as gerações mais velhas. A compreensão e aceitação da diversidade de sexo, gênero e sexualidade são importantes apenas para um pequeno grupo de pessoas e não têm impacto significativo na sociedade como um todo. Resposta: B. A compreensão e aceitação da diversidade de sexo, gênero e sexualidade são fundamentais para promover uma sociedade mais inclusiva e respeitosa, que reconhece e valoriza as diferentes identidades e expressões individuais. A aceitação e compreensão da diversidade de sexo, gênero e sexualidade são cruciais para promover a igualdade de direitos e oportunidades para todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou características sexuais. Essa compreensão contribui para a construção de uma sociedade mais justa, onde todos são respeitados e têm espaço para serem quem são. 8. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a complexidade da diversidade no espectro do sexo biológico? A. A diversidade no espectro do sexo biológico é irrelevante e não deve ser considerada, pois a maioria das pessoas se encaixa perfeitamente nas noções típicas de corpos masculinos ou femininos. B. Pessoas intersexuais são aquelas que não se identificam com nenhum dos gêneros tradicionais e, portanto, devem ser excluídas das discussões sobre sexo biológico. C. A diversidade no espectro do sexo biológico é simples e pode ser facilmente compreendida através de uma dicotomia entre masculino e feminino. D. Sexo, geralmente atribuído ao nascimento, refere-se apenas a características visíveis, como genitália, ignorando outras características biológicas e fisiológicas, como cromossomos e padrões hormonais. A diversidade no espectro do sexo biológico é mais complexa do que uma simples dicotomia entre masculino e feminino, incluindo pessoas intersexuais que nascem com características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de corpos masculinos ou femininos. Resposta: a diversidade no espectro do sexo biológico é mais complexa do que uma simples dicotomia entre masculino e feminino, incluindo pessoas intersexuais que nascem com características sexuais que não se encaixam nas noções típicas de corpos masculinos ou femininos. O sexo biológico não é estritamente binário e que existem variações naturais que não se enquadram simplesmente nas categorias tradicionais de masculino e feminino. Pessoas intersexuais, por exemplo, nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições típicas de macho ou fêmea, demonstrando a complexidade e diversidade do espectro do sexo biológico. 9. Qual dos seguintes enunciados melhor define o conceito de administração pública, considerando tanto o sentido objetivo quanto o subjetivo? A. A administração pública se refere apenas às atividades executadas por órgãos governamentais para atender às necessidades individuais. B. A administração pública é exclusivamente o conjunto de leis e regulamentos que regem as atividades do governo. C. A administração pública é o conjunto de pessoas e organizações do setor privado que atuam em benefício do interesse coletivo. D. A administração pública abrange tanto as atividades de atendimento ao interesse público quanto os órgãos e indivíduos responsáveis por essas atividades. A administração pública se refere apenas aos órgãos governamentais responsáveis pela execução das políticas públicas, excluindo qualquer participação do setor privado. Resposta: D. A administração pública abrange tanto as atividades de atendimento ao interesse público quanto os órgãos e indivíduos responsáveis por essas atividades. A administração pública não se limita apenas aos órgãos governamentais, mas também inclui as atividades realizadas para atender ao interesse público, bem como as pessoas e organizações envolvidas nesses processos, sejam elas do setor público ou privado. 10. Qual das seguintes afirmações descreve corretamente o princípio da legalidade? A. O princípio da legalidade permite que o administrador público tome decisões sem considerar as leis vigentes. B. O princípio da legalidade estabelece que a administração pública pode agir de acordo com a lei, desde que seja de forma flexível e adaptada às circunstâncias. C. De acordo com o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, seguindo estritamente as disposições legais. D. O princípio da legalidade não se aplica aos particulares, pois estes podem agir de acordo com suas próprias vontades, independentemente das leis. O princípio da legalidade concede total liberdade aos particulares para agir como desejarem, sem se preocuparem com as restrições legais.
Resposta. C. De acordo com o princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite, seguindo estritamente as disposições legais. Esse princípio estabelece que a atuação da administração pública deve estar sempre de acordo com a lei, respeitando suas disposições e limitações, e que ela só pode realizar aquilo que a lei expressamente autoriza ou permite. 11. Qual dos seguintes enunciados melhor define o conceito de Estado? A. O Estado é uma entidade abstrata que não possui território definido. B. O Estado é uma organização internacional sem qualquer forma de soberania sobre um território específico. C. O Estado é uma pessoa física que exerce autoridade sobre uma determinada região geográfica. D. O Estado é uma pessoa jurídica territorial, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações, com soberania sobre um território específico. E. O Estado é uma entidade privada que não tem autoridade para impor leis ou regulamentos em seu território. Resposta. D. O Estado é uma pessoa jurídica territorial, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações, com soberania sobre um território específico. O Estado é uma entidade política organizada, dotada de território, população, governo e soberania, reconhecida como sujeito de direito internacional e detentora do poder supremo dentro de seu território para fazer e aplicar leis. 12. O conceito de Estado melhor expresso é: A. O Estado é uma sociedade natural que surge da necessidade dos seres humanos de viverem juntos e se organizarem para alcançar o bem geral, ou seja, o bem comum. B. O Estado é uma sociedade política que não está relacionada ao poder, força ou direito. C. O Estado é uma entidade sobrenatural que não possui relação com a convivência humana ou o bem comum. D. O Estado é uma entidade artificial, criada arbitrariamente pelos seres humanos para impor regras e regulamentos sobre a sociedade. E. O Estado é uma estrutura hierárquica na qual apenas uma pessoa ou grupo exerce autoridade sobre os demais, sem considerar o bem-estar da sociedade como um todo. Resposta. A. O Estado é uma sociedade natural que surge da necessidade dos seres humanos de viverem juntos e se organizarem para alcançar o bem geral, ou seja, o bem comum. O Estado é uma instituição social criada pelos seres humanos para organizar a convivência em sociedade e garantir a promoção do bem-estar coletivo, protegendo os direitos e interesses dos cidadãos e promovendo o desenvolvimento econômico, social e cultural. 13. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a relação entre as funções administrativas e o processo organizacional? A. As funções administrativas são independentes umas das outras e não formam um processo integrado nas organizações. B. Quando consideradas em conjunto, as funções administrativas formam um processo administrativo cíclico, dinâmico e interativo. C. As funções administrativas formam um processo organizacional estático e isolado, sem interação entre elas. D. A teoria neoclássica não considera o processo administrativo como parte fundamental das organizações. E. O planejamento, a direção, a organização e o controle são funções administrativas que não estão relacionadas entre si dentro do processo organizacional. Resposta. B. Quando consideradas em conjunto, as funções administrativas formam um processo administrativo cíclico, dinâmico e interativo. As funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle, estão interligadas e formam um processo contínuo e interativo dentro das organizações. O planejamento estabelece metas e objetivos, a organização estrutura os recursos para alcançar esses objetivos, a direção motiva e orienta as pessoas, e o controle monitora e avalia o desempenho para garantir que os objetivos sejam alcançados, formando um ciclo contínuo de atividades administrativas. 14. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o processo administrativo? A. O processo administrativo consiste na função de direção, que conduz à execução dos trabalhos planejados. B. O processo administrativo inclui as funções de planejamento, organização, direção e controle, que são realizadas de forma isolada e independente uma da outra. C. O processo administrativo abrange as funções de planejamento, organização, direção e controle, que são interligadas e formam um ciclo contínuo e dinâmico. D. O processo administrativo é composto pela função de organização, que estrutura os recursos disponíveis para a execução das atividades planejadas. E.
O processo administrativo consiste na função de controle, que analisa os resultados obtidos em relação ao que foi planejado. Resposta. C. O processo administrativo abrange as funções de planejamento, organização, direção e controle, que são interligadas e formam um ciclo contínuo e dinâmico. O processo administrativo envolve uma série de atividades interrelacionadas e interdependentes que são realizadas de forma contínua e integrada para atingir os objetivos organizacionais. Essas funções, planejamento, organização, direção e controle, não são realizadas de forma isolada, mas sim de maneira interligada e interativa, formando um ciclo contínuo e dinâmico de atividades administrativas. 15. Qual das seguintes opções melhor descreve a definição de sociedade? A. Sociedade refere-se apenas a um conjunto de indivíduos sem interesses ou recursos de poder diferenciados. B. Sociedade é um grupo de indivíduos que interagem ocasionalmente para satisfazer suas necessidades básicas. C. Sociedade é um conjunto de indivíduos que não possuem interesses ou recursos de poder diferenciados. D. Sociedade é um grupo de indivíduos que interagem continuamente para satisfazer as suas necessidades, sem considerar seus interesses ou recursos de poder. E. Sociedade é um conjunto de indivíduos com interesses e recursos de poder diferenciados, que interagem continuamente para satisfazer as suas necessidades. Resposta. Sociedade é um conjunto de indivíduos com interesses e recursos de poder diferenciados, que interagem continuamente para satisfazer as suas necessidades. Uma sociedade é composta por pessoas que compartilham interesses, valores e normas comuns, mas também tem diferenças individuais em termos de recursos, poder e perspectivas. Esses indivíduos interagem de maneira contínua para alcançar objetivos coletivos e satisfazer suas necessidades individuais e coletivas, formando uma estrutura social complexa. 16. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a principal diferença entre comunidade e sociedade? A. A comunidade é caracterizada pela homogeneidade de seus membros, enquanto a sociedade é caracterizada pela diferenciação social. B. Na comunidade, os membros não possuem atributos diferenciados, enquanto na sociedade, os membros têm ideias, valores e interesses similares. C. Na comunidade, os membros desempenham papéis diferentes, enquanto na sociedade, todos desempenham os mesmos papéis. D. A principal característica da sociedade é a homogeneidade social, enquanto na comunidade, os membros têm características e papéis diferenciados. E. Na comunidade, os indivíduos contribuem de forma múltipla e específica à vida coletiva. Enquanto na sociedade, as contribuições são uniformes e não específicas. Resposta. A. A comunidade é caracterizada pela homogeneidade de seus membros, enquanto a sociedade é caracterizada pela diferenciação social. Em uma comunidade, os membros tendem a compartilhar laços sociais mais estreitos e uma identidade comum, muitas vezes baseada em valores, interesses ou características compartilhadas, o que pode resultar em uma maior homogeneidade entre eles. Por outro lado, em uma sociedade, há uma maior diversidade de pessoas com diferentes características, interesses, ocupações e posições sociais, o que leva à diferenciação social e a uma maior complexidade nas relações entre os membros. 17. Qual das seguintes opções melhor descreve a definição de vigilância epidemiológica? A. Vigilância epidemiológica refere-se à detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde. B. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que visa a detecção de doenças ou agravos à saúde. C. Vigilância epidemiológica proporciona o conhecimento dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual. D. Vigilância epidemiológica engloba a recomendação de medidas de prevenção e controle de doenças. E. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, com o objetivo de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Resposta. Vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, com o objetivo de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. A vigilância epidemiológica não se limita apenas à detecção de doenças, mas também visa entender e monitorar os fatores que influenciam a saúde da população, permitindo a implementação de medidas preventivas e de controle para
Proteger a saúde pública. 18. Qual das seguintes opções descreve corretamente uma das funções da vigilância epidemiológica? A. A coleta de dados é a única função da vigilância epidemiológica, enquanto o processamento e a interpretação dos dados não são considerados. B. A vigilância epidemiológica se limita à análise dos dados processados e não inclui a investigação epidemiológica de casos e surtos. C. A divulgação das informações não é uma função da vigilância epidemiológica, que se concentra principalmente na coleta e processamento de dados. D. A investigação epidemiológica de casos e surtos é uma das funções da vigilância epidemiológica, mas não inclui a análise dos resultados obtidos. E. A vigilância epidemiológica possui várias funções, incluindo a coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, divulgação das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise dos resultados obtidos e recomendação e promoção das medidas de controle indicadas. Resposta: a vigilância epidemiológica possui várias funções, incluindo a coleta e processamento de dados, análise e interpretação dos dados processados, divulgação das informações, investigação epidemiológica de casos e surtos, análise dos resultados obtidos e recomendação e promoção das medidas de controle indicadas. A vigilância epidemiológica desempenha um papel fundamental na prevenção e controle de doenças. E suas funções incluem não apenas a coleta de dados, mas também o processamento, análise e interpretação desses dados para identificar padrões e tendências, além da investigação de casos e surtos para entender as origens e disseminação de doenças. A divulgação das informações e a recomendação de medidas de controle também são aspectos essenciais da vigilância epidemiológica. 19. A definição de direitos humanos melhor apresentada é: a. Os direitos humanos são concebidos como um conjunto de instituições abstratas que permanecem inalteradas ao longo do tempo. B. De acordo com a definição de Antônio Pérez Luno, os direitos humanos são um conjunto de faculdades e instituições que concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas em cada momento histórico, reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. C. Os direitos humanos variam de acordo com as exigências de cada momento histórico e não estão sujeitos a reconhecimento pelos ordenamentos jurídicos. D. Os direitos humanos são constituídos exclusivamente por exigências de dignidade, sem considerar a liberdade e a igualdade humanas. Segundo Antônio Pérez Luno, os direitos humanos são faculdades individuais e não envolvem instituições coletivas. Resposta: B. De acordo com a definição de Antônio Pérez Luno, os direitos humanos são um conjunto de faculdades e instituições que concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas em cada momento histórico, reconhecidas pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Os direitos humanos são dinâmicos e estão sujeitos à evolução e reconhecimento pelos sistemas jurídicos em diferentes contextos históricos. Além disso, enfatiza que esses direitos visam garantir a dignidade, liberdade e igualdade de todos os seres humanos, e que são respaldados por instituições tanto em níveis nacionais quanto internacionais. 20. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a definição tautológica de direitos humanos? A. A definição tautológica de direitos humanos introduz novos elementos que permitem uma caracterização clara desses direitos. B. A definição tautológica de direitos humanos corresponde ao homem pelo simples fato de ser homem, considerando-a uma petição de princípio. C. A definição tautológica de direitos humanos afirma que esses direitos são concedidos aos seres humanos com base em sua origem étnica ou racial. D. A definição tautológica de direitos humanos é aquela que considera os direitos humanos como exclusivos de determinadas categorias de pessoas. A definição tautológica de direitos humanos refere-se à ideia de que esses direitos são concedidos aos seres humanos apenas se estes corresponderem a determinados padrões de comportamento social. Resposta: B. A definição tautológica de direitos humanos corresponde ao homem pelo simples fato de ser homem, considerando-a uma petição de princípio. Os direitos humanos são inerentes à condição humana e são reconhecidos universalmente, independentemente de qualquer outra característica ou atributo dos indivíduos.